quais resulta o programa necessário à manutenção da ação do governo. 5. Projeto de instrumento de programação para alcançar o objetivo de programa envolvendo conjunto de operações limitadas no tempo dos quais resulta o produto que concorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação do governo. 6. Unidade orçamentária na forma da lei número 4.320/64. O agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão, a repartição serão consignados ao de prova. 7. Unidade gestora, a unidade administrativa responsável pela administração dos créditos orçamentários, entendido pela inspeção, toma como competência a atribuição para processar a disposição de seus estágios, que é empoeiamento, liquidação e pagamento. Artigo parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atividade de seus valores objetivos sobre a forma de atividade de projetos e especificando os respectivos valores das unidades orçamentárias responsáveis pela sua execução. Parágrafo 2º. Cada atividade, cada projeto identificará uma função e subfunção de descanso civil, com conformidade com a portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no 42 de 14/4/99, suas alterações. Parágrafo 3º. As categorias de programação de etiqueta de salário serão identificadas no projeto de orçamentário por programa, atividade, projetos e operações sociais. Em discussão, o artigo 42, com todos os seus parágrafos, inciso em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Subseção 2 do conteúdo da lei orçamentária. Artigo 43, a lei orçamentária anual será a orientação do Conselho Federal no lei 4.320/64, da lei complementar de 101/2000, desta lei de diretriz orçamentária de guardará por compatibilidade com o modelo adotado pela União. Em discussão, artigo 43, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 44, a lei orçamentária anual compreenderá parágrafo 1º orçamento fiscal, 2 orçamento de seguridade social. Parágrafo 1º orçamento evidenciará obrigatoriamente o programa de trabalho dos órgãos das entidades que integram a estrutura organizacional do município. Segundo, os programas de trabalho que se referem ao parágrafo anterior, demonstração da estrutura funcional programado de despesas, aplicações agregadas e ações, projetos, atividades e operações sociais, apropriados e efetivos, custos e níveis do grupo de despesas e modalidade de aplicação de forma definida na legislação federal pertinente. Em discussão, artigo 44, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 45, a lei orçamentária anual será constituída de primeiro texto de lei, segundo anexo relativo ao orçamento fiscal discriminado sua receita, sua disposição sobre o programa de trabalho e de órgãos e entidades envolvidas. Terceiro anexo relativo ao orçamento de seguridade social discriminado sua receita, disposição sobre o programa de trabalho e órgãos e entidades diretivas. Em discussão, o artigo 45, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 46, entregará uma lei orçamentária em anexo expressivo, entre outros, seguintes demonstrativos. Demonstrativo de consolidados. Parágrafo 1º, demonstrativo da lei 4.320/64. Letra A, programa de trabalho consolidado. B, sumário geral de receita por fonte de despesa por função. 3. C, demonstrativo de receita de despesa de categorias econômicas. D, demonstrativo de despesa por funções e vínculos. E E, demonstrativo de despesa de órgãos de funções. 1.2. Outros demonstrativos consolidados. A, despesa de órgão. 3, 2, despesa por grupos de despesas. C, despesa por funções. D, despesa por subfunções. E, despesa por modalidade de aplicação. F, despesa por fonte de recursos. Artigo 3º, outros demonstrativos. A, obrigações legais constitucionais. Câmara Municipal. 2, gastos convencionais e encargos sociais, educação, saúde, anexo à lei de responsabilidade fiscal. Parágrafo único, acompanhará um projeto de lei orçamentário demonstrativo por categoria de programação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do destino, de forma que caracterizou o cumprimento do disposto do artigo 202 da Constituição Federal. Em discussão, artigo 46, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. O 47. Artigo 47, a lei orçamentária anual compreenderá todas as receitas e despesas com a crescer das suas origens e destinações. Parágrafo 1º, não considere para fim deste artigo a operação de crédito por antecipação de receita e todas as entidades compensatórias do ativo passivo financeiro. 2. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais valados qualquer reduções. 3. Os recursos provenientes dos convênios, consórcios, contratos de qualquer natureza serão obrigatoriamente incluídos na lei orçamentária. 4. Os fundos municipais igualmente legalmente constituídos integrarão os orçamentos de seus órgãos, entidades gestoras e unidades orçamentárias específicas. Em discussão, o artigo 47, com todos os seus parágrafos e todos os seus incisos. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 48. Além da observância das prioridades e metas fixadas na lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária nova e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se: parágrafo 1º, houver incompatibilidade do plano anual. Segundo, tiverem sido contempladas as despesas de observação do patrimônio público. 3, tiverem sido adequadamente contemplados no projeto de andamento. 4, houver viabilidade técnica, econômica e ambiental. 5, os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou obtenção de uma unidade completa. Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto, o caput deste artigo serão entendidos como: parágrafo 1º, projeto em andamento, aqueles que já tenham sido regularmente licitados, contratados e empenhados neste exercício anterior, que tenham sido concluídos. Segundo, despesas de conservação do patrimônio público, aquelas relativas à conservação de equipamentos públicos utilizados na prestação de serviços de comunidade, como aquelas necessárias ao desenvolvimento de ações relacionadas à saúde, educação, segurança, saneamento, ação social e urbanismo. Em discussão, o artigo 48, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Tem que prestar atenção. Vamos lá. Artigo 49.
presta atenção que eu estou lendo, presta atenção. O orçamento fiscal conterá a dotação global sobre a dotação de reserva contingência destinada especificamente à remessa do órgão, unidade orçamentária, programa ou natureza de despesa que será utilizada como fonte compensatória para abertura de crédito adicionais na forma do artigo 5º, 3º da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Em discussão, o artigo 49 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Cadê? Artigo 50. O produto estimado de operação de crédito de legislação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, de forma que possibilite o Poder Executivo realizá-las no exercício. Em discussão, artigo 50 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 51. O orçamento fiscal do município abrangerá todas as receitas, despesas, poderes, seus fundos, órgãos, entidades de administração direta e indireta. Parágrafo 1º. As autarquias constarão com a totalidade de suas receitas, despesas do orçamento fiscal, mesmo que não tenham qualquer parcela de sua despesa financiada com recurso de natureza fiscal. Artigo 51 em discussão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com todos os seus parágrafos. Artigo 52. O orçamento da Seguridade Social abrangerá as ações governamentais, dos poderes de órgãos, fundos e entidades de administração direta e indireta vinculadas à saúde, previdência e assistência social. 52, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 53. Para efeito de informação do Poder Legislativo, deverá ainda constar a proposta orçamentária, a relação das leis autorizativas das operações de crédito incluído no projeto de lei orçamentária, bem como a identificação das respectivas alocação ao nível de categoria de programação. Em discussão, artigo 53. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 54. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de lei orçamentária anual, as emendas somente podem ser aprovadas caso, artigo 1º, seja compatível com o plano plurianual e com a lei de ação orçamentária. Segundo, indica os recursos necessários admitidos apenas provenientes da anulação de despesas, excluídos que inclui, indicam sobre A, dotação para pessoal e seus encargos, 2, serviço da dívida, B, serviço da dívida. Parágrafo 3º, respeito e preserva a despesa obrigatória e as outras despesas fixas conforme definidas nessa lei. 4, sejam relacionadas, letra A, com correção de erros ou omissões ou com o dispositivo do texto do projeto de lei. Parágrafo 1º. As emendas deverão indicar como parte da justificativa. Parágrafo 1º. No caso de incidir sobre despesa com investimento e viabilidade econômica e técnica do projeto de lei vigente à lei orçamentária. Parágrafo 2º. No caso de incidir sobre despesa com ação e manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida. Inciso 2º, a correção dos erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para orçamento de despesa prevista pela lei orçamentária. Artigo 54. Eu solicito a verificação de quórum, vereador. Pelo amor de Deus, rapaz. Vou chamar outro ali que eu estou cansado. Toma água aqui, porra. Tá água aqui que eu trouxe. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 54. Artigo 55. O Poder Executivo poderá enviar menção ao Poder Legislativo para propor modificação do projeto de lei orçamentária enquanto iniciada a Comissão Técnica Executiva a votação de parte cuja alteração seja proposta. Em discussão, artigo 55, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 56. Os recursos que ainda correm do veto emenda da rejeição parcial do projeto de lei orçamentária ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados mediante créditos especiais ou suplementares com prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Por motivo de interesse público, é vedada a rejeição integral do projeto de lei orçamentária. Parágrafo 2º. No caso de rejeição parcial do projeto de lei orçamentária, a lei aprovada deverá prever os recursos mínimos necessários para o funcionamento dos serviços públicos essenciais. Artigo 56, em discussão, com todos os seus parágrafos, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, depois de uma leitura brilhante até o artigo 57, eu quero convidar outro colega para que complemente a leitura desse projeto de lei orçamentária. Muito obrigado pela confiança a mim depositada. Obrigado, vereador Ademir Ferreira. Não tem para ninguém, rapaz. Aqui o cara precisa estar acompanhando a frente. É o quê? Todo mundo entende. 37. Agora eu vou ler com calma, que está terminando. Artigo 57. Sancionada e promulgada a lei orçamentária, serão aprovados e publicados para efeito de execução orçamentária os quadros de detalhamento da despesa QDD relativos aos programas de trabalho integrantes da lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. Os quadros de detalhamento da despesa QDD deverão discriminar por elementos e fontes os grupos de despesas aprovadas para cada categoria de programação.
Parágrafo 2º. Os QDDs serão aprovados no âmbito do Poder Executivo pelo Prefeito Municipal e no Poder Legislativo pelo Presidente da Câmara de Vereadores. Parágrafo 3º. Os QDDs podem ser alterados no discurso do exercício financeiro para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados sempre os valores dos respectivos grupos de despesa estabelecidos na lei orçamentária ou em créditos adicionais regulamento abertos. Parágrafo 4º. Inclui-se entre as alterações do QDD de tratar o parágrafo anterior a alocação de crédito e elemento ou fonte de recurso não contemplado no QDD originalmente aprovado, respeitados os valores dos grupos de despesa aprovados na lei orçamentária anual e as conceituações estabelecidas na legislação pertinente. Parágrafo 5º. O prefeito